Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o livro Soft War. Não é software, não, é soft war, guerra soft. É uma nova teoria na projeção de poder e a significância estratégica nacional do Bitcoin. Um livro que foi lançado em fevereiro do ano passado, mas como vocês podem ver aqui, ele não está mais à venda. Você consegue encontrar algumas poucas cópias vendidas usadas aqui por US$ 500, um livro de papel, porque justamente quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Sabe por quê? Porque o Departamento de Defesa americano mandou tirar esse livro de circulação. Eles estão fazendo uma revisão, porque esse livro pode significar realmente um problema. E talvez os russos tenham lido esse livro, porque lembra daquele papo de moeda dos BRICS, que eu sempre falei aqui, é uma besteira, que moeda dos BRICS? O BRIC nunca vai ter força para ter uma moeda própria deles, é uma lorota isso daí. Qualquer moeda de país ditatorial é automaticamente uma moeda merda, porque o ditador pode mudar de ideia e perder o valor da moeda. Então não tem nenhuma chance do clubinho dos ditadores fracassados, o BRICS, né, de emitir uma moeda que tenha significância global. Mas tem gente falando deles adotarem o Bitcoin. E aí a coisa muda de figura, né? Porque o Bitcoin é uma coisa que eles não controlam, ninguém controla. É o que eu falo para vocês, as moedas, na história do mundo, as moedas sempre evoluíram para a moeda mais livre, a moeda que tem o poder mais destacado do estado de origem. Por isso que moedas de países ditatoriais são merda, porque o ditador que controla, então a moeda não tem valor em si. Por isso que o dólar é tão forte agora, porque o dólar, embora seja ligado ao governo americano e coisa e tal, o governo americano é um governo muito estável, é um governo democrático, é um governo aberto, todas as contas são abertas, são verificadas, então o dólar tem muito valor, as pessoas acreditam no dólar, né? O Bitcoin pega tudo isso e joga um patamar a mais, né? Vamos entender esse caso aqui, porque talvez a gente esteja realmente perto de uma mudança qualitativa na forma como os estados usam o Bitcoin, de coisa como inimigo para o próprio estado, porque o Bitcoin ele tira o poder do estado, né? Pode se tornar uma coisa estratégica e talvez o segredo esteja justamente nesse livro aqui, que isso pode ter sido justamente criado a partir dessa teoria aqui do soft war, né, e que pode indicar realmente que talvez até os Estados Unidos, a gente já tem ouvido muito os Estados Unidos falarem em mudança de paradigma do Bitcoin, ao invés de tratar isso como uma coisa ruim para os Estados Unidos, passa a ser um recurso estratégico de projeção de poder. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Bianca Keila, agora é Fitness, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradecer também ao Cauê Oliveira aqui no X, que foi onde eu vi pela primeira vez essa história do livro aqui. Então, @CauêEconomy. De qualquer forma, obrigado a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a tese do cara é interessante, tá? Eu diria para você que eu tenho um pé atrás nessa história aqui da tese do cara. Vamos entender qual é essa tese aqui do Bitcoin como projeção de poder, né? A importância significativa do Bitcoin como projeção de poder, como uma arma, em última análise, né? A teoria que ele descreve aqui, em última análise, é que justamente as guerras do futuro vão ser feitas através do Bitcoin, através do Proof of Work, ao invés da maneira mecânica que a gente faz hoje, com mortes de pessoas e coisa e tal. É uma tese controversa, tá? E eu tenho um problema com esse tipo de tese, que é o seguinte, ele começa descrevendo a coisa. Vocês sabem, né? Toda teoria é uma simplificação da realidade, não tem como ser, né? Ele coloca aqui, ó, sumário executivo, né? Quais são as grandes forças de uma guerra, né? De projeção de poder, terra, mar, ar, espaço e o cyberspace, e ele mete aqui no cyberspace um monte de maquininha de proof of work, de mineração de Bitcoin, né? Enfim, o que ele descreve aqui nessa história? Ele descreve um modelo chamado modelo borboleta sobre poder e projeção de poder, né? Que, segundo ele, é algo que acompanha todos os organismos da Terra desde o início e, inclusive, países. Ele encara o país, de certa forma, como um organismo, né, uma forma organizada, que justamente tem uma série de recursos internos e projeta poder para o exterior na competição com outros organismos, né? Essa é a ideia, o modelo básico que ele trata aqui. E
Quer ver? Ó, mas o problema todo que eu vejo nessa história é isso. Como eu falo para vocês, toda teoria é uma simplificação da realidade. A realidade é simplesmente complexa demais sequer para o nosso cérebro conseguir compreender toda ela. Então, a gente usa isso, né? É natural. Todo o progresso tecnológico humano foi feito com base em teorias que são uma simplificação da realidade, não são a realidade inteira, é uma visão de um pedacinho da realidade, mas através daquela informação que você obtém ali, você consegue tomar uma decisão ou consegue fazer alguma coisa que realmente te dá vantagem em relação ao total da sociedade, né? E aí, olha só qual é o problema que eu vejo nessa história aqui. Ele começa... É grande o livro, tá? É grande o livro dele. Eu dei uma lida por alto, não dei uma lida completa, mas ele começa aqui, ó. Introdução à teoria da projeção de poder. Ele diz que, olha só, como é que é uma célula, como é que surgiram os primeiros organismos, né? Você tinha uma membrana, e aí tinha os recursos que estão guardados dentro dessa membrana e tinha o que está fora da membrana. Então repara que o que ele está dizendo aqui é que toda a vida na Terra surgiu com um conceito de propriedade limitada por uma fronteira. Então você tem a célula, que tem o limite da célula, que é a membrana, e uma série de recursos ali dentro, e essa célula ela tem um certo poder, né, até eletrostático, das partículas que estão próximas, então ela projeta um poder para fora ali. E é errado o que ele está falando? Não, não é errado o que ele está falando. Faz sentido, realmente, né? E depois as células, elas se unem em organismos, ele vai chegar mais aqui na frente, mas, né, ou seja, recursos capturados fisicamente e a força, a projeção de força para o exterior e coisa e tal. E isso gera uma competição entre várias células, né? E, enfim, tem toda a teoria dele aqui. Eu não vou entrar em toda a teoria, que se eu entrar em toda a teoria aqui, como eu falei, o livro é grande, né? É extenso. E ele fala também aqui em quando o próprio recurso é uma outra estrutura também, ou seja, quando o corpo humano, por exemplo, é feito de células e o Estado é feito de humanos, né? Essa é a teoria que ele segue aqui, né? Mas bem, o ponto central da história dele aqui é justamente que você tem essa dualidade entre o poder, né, o que você tem de recursos e a projeção de poder que você tem, e que é fundamental que você evolua dessa forma, né? Um mecanismo, uma entidade, um país, ou uma pessoa, ou qualquer coisa, ela pode ter muitos poderes, muitos recursos, mas ter uma fraca projeção de poder, né? Se você quiser trazer isso para um país, você pode pensar no Brasil, por exemplo. O Brasil é um país cheio de recursos, tem muitos recursos dentro do Brasil. No entanto, ele projeta muito pouco poder, né? A verdade é que o Brasil não vale nada em termos geopolíticos mundiais, né? Por outro lado, você tem países que, de repente, têm muito mais projeção de poder do que poder de fato. Por exemplo, você pode dizer a Rússia. A Rússia é um caso desse. A Rússia, em termos de economia, em termos de recursos, é do tamanho do Brasil. Talvez até menor do que o Brasil agora. Mas ela projeta um poder, né, uma esfera de influência muito maior do que ela mesma. E a parte da teoria que ele coloca aqui é que justamente é muito mais importante você projetar poder do que você ter poder. Ter recursos não quer dizer muita coisa. Conseguir projetar esse poder é muito mais importante, né? Se vocês olharem aqui a figura do livro, é justamente um alce, um cervo, não sei, um animal, aquele animal com galhos, né? Que esses galhos, não sei se vocês sabem, né? Essa galhada do alce ali, não quer dizer muita coisa no final das contas, né? Aquilo ali não é uma arma propriamente dita, é até bem frágil, né? Aquilo ali serve muito mais para projetar poder do que para indicar realmente que você tem muito poder, né? Enfim, eu não vou entrar em toda a teoria aqui, porque, de novo, ele começa lá da célula unicelular e coisa e tal. E aí que eu falo que esse é um problema que eu tenho com essa teoria dele aqui. Como eu falei, toda teoria é uma simplificação da realidade. Se tu começa a sua teoria, porque lá no início do universo, não sei que lá, não tinha nada, e o próton juntou com o elétron e não sei que lá... Você está simplificando coisa pra caramba, porque é muito mais, uma simplificação muito mais absurda do que se você pegar a situação atual e der um passo só, né? Então ele começa muito lá atrás, ele começa com um conceito que não deixa de ser interessante, não vou dizer que não é interessante, de fato existe essa dualidade entre, até na nossa vida, você pode ver isso, né? Tem pessoas que têm muitos recursos, mas nem aparentam ter tanta força assim. Outras pessoas têm muitos recursos e têm muita força. Outras pessoas não têm recurso nenhum e aparentam uma força muito grande. Esse tipo de dualidade, realmente, de você ver como é que as pessoas se comportam, né? Isso existe mesmo, né? Enfim, eu vou resumir para vocês aqui o conceito dele. O que ele chega no final da história é que o Bitcoin é a saída dessa coisa toda, que toda a geopolítica futura
vai ser baseada em recursos que são a energia elétrica e a projeção desses recursos através de uma prova de trabalho, né, do Proof of Work, que é o Bitcoin. O livro dele é interessante, mesmo que você não considere a teoria dele como perfeita e coisa e tal, que você veja detalhes aqui errados e coisa e tal, mas é uma teoria interessante, é algo interessante de se pensar. Eu vou deixar o link do PDF aqui para quem quiser ler, né? E no final das contas, a conclusão que ele chega é essa, que na verdade o Bitcoin é o futuro. O Bitcoin é o futuro em termos de geopolítica. O que chama mais atenção ainda nessa história é o fato, como eu falei, do Departamento de Defesa americano ter colocado o livro sobre revisão, ou seja, o cara é um major, tá? Ele é um major, então, mas o major pode escrever um livro que ele quiser, Major Jason P. Lowery, é o nome do autor do livro, né? E ele é da Força Espacial, aquela nova área do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas, que foi criada pelo Trump recentemente, né? Enfim, ele escreveu esse livro, o Exército se reservou, o Exército Americano está fazendo uma revisão em cima disso, considerou ele crítico, uma informação crítica e, portanto, parou de ser vendido. Ele ainda tem na Amazon, como a gente falou aqui, ó, a partir de $500, não manda para o Brasil e coisa e tal, e ainda tem alguns lugares na internet que você acha o PDF dele, como, por exemplo, aqui no departamento de spacemeet.edu, ainda tem esse link aqui do PDF para quem quiser dar uma lida nesse material, né? Mas, basicamente, o que ele está dizendo é isso. As guerras do futuro vão ser lutadas com prova de trabalho. Não vão ser lutadas. Projeção de poder vai ser prova de trabalho. É verdade isso? É mentira? Eu não sei. Mas, aparentemente, o Departamento de Defesa americano acha que tem pelo menos um motivo de preocupação disso daí. Ou seja, pelo menos o pessoal ficou com medo disso daí poder ter um fundo de verdade e tirou isso do mercado, tirou essa informação daqui. E a gente está vendo a Rússia, está vendo inimigos americanos usando essa mesma coisa, né, como uma visão também de futuro, né? Você pode entender que talvez a estratégia do BRICS nesse caso, o Bitcoin é ruim para um país ditador, por quê? Porque o ditador não tem controle sobre a moeda, mas pode ser útil para, por exemplo, destruir o poder americano, que embora seja um poder democrático, embora seja um poder muito mais benéfico para o mundo do que o russo, do que o chinês e coisa e tal, não deixa de ser um poder, né? Ou seja, o dólar, que hoje é a moeda corrente, é uma moeda que os Estados Unidos usa para projetar poder, inclusive, de repente pode ser destruída pelo Bitcoin nessa história, né? Então isso aí, no mínimo, gera um monte de preocupações aí geopolíticas da coisa. Lembra a teoria da hiperbitcoinização, né? Qual que é a ideia da hiperbitcoinização? Que cada vez mais pessoas começam a usar o Bitcoin. Muito pouco no primeiro momento, muito pouquinha coisa, não é? Não faz diferença, eu sei. A gente está nesse momento agora. Eu tenho Bitcoin, pouquinha coisa. Talvez você tenha Bitcoin também, pouquinha coisa, mas não faz diferença no mundo geral. O dólar ainda que manda, né? A maior parte das coisas você compra com real, né? Mas a teoria diz que cada momento que passa, né, mais pessoas vão começar a usar o Bitcoin e isso vai fazer com que os estados tenham que emitir mais moeda para ter o mesmo grau de poder que eles têm hoje usando a moeda fiat. E isso vai levar à inflação, vai levar a moeda fiat a perder valor. E aí, quando a moeda fiat perde valor, mais pessoas passam para o Bitcoin. Então você cria um ciclo que, inevitavelmente, em algum lugar do futuro, pode ser, sei lá, ano que vem, pode ser daqui a 1 milhão de anos, pode ser que nunca chegue, pode ser que nunca chegue na nossa vida, né? Só chegue daqui a, sei lá, 100 mil anos. Então pode ser que a gente não veja o Bitcoin, a hiperbitcoinização acontecer, mas a teoria é que cada vez mais você se aproxima disso daí. E esse tipo de livro aqui pode ser alguma coisa que faz uma diferença significativa, que o pessoal começa a olhar para isso e fala, pô, peraí, esse negócio aqui, né, de repente, eu tenho que correr atrás disso, porque, de novo, no momento que você tiver a hiperbitcoinização, cara, se você tiver 0,00001 Bitcoin na sua conta, cara, tu virou milionário, amigo. Agora, o que importa é Bitcoin, esquece moeda fiat. O que você tem em dólar não importa mais, o que você tem em real não importa mais, o que importa é quanto você tem de Bitcoin e acabou. Então, assim, os países que começarem antes, que encararem o Bitcoin como uma coisa estratégica, e esse livro, a teoria do cara, pode ser verdadeira, pode ser falsa, pode ser uma lorota completa, tem aqui algumas coisas assim, forçação de barra mesmo, eu concordo, umas forçações de barra aqui, acho meio estranho, mas pode ser que esteja certa, né? E nesse momento, no momento que algumas nações começarem a ir para o Bitcoin, a gente já está vendo isso, El Salvador apoiando o Bitcoin, coisa e tal,
em algum momento, no momento que ocorrer essa hiperbitcoinização, isso pode ser realmente um filtro de passagem para os países, né? Enfim, vou deixar o link aqui para quem quiser. E se você quiser experimentar Bitcoin, quiser saber como é que é, experimentar como usar, lembra que você pode usar o meu link aqui da Coinex, o link que está na descrição desse vídeo, você vai estar me ajudando também, né? Entrando por ali, se registrando por ali, você pode ganhar até $100 em dólar Tether, né? Como é que você faz para ganhar esses $100 em dólar Tether? Primeiro você precisa depositar alguma coisa na sua conta da Coinex, você fazer o registro lá na Coinex, aí você tem que depositar alguma coisa aqui, ó, esses são os passos aqui, ó. Depositar alguma coisa na sua conta, né? Pelo menos $40 na sua conta. Como é que você faz isso? Você vem aqui em comprar cripto, third party trading, e eu tenho usado a Simplex aqui, a Simplex é uma companhia que você consegue pagar ela aqui com a conta, com seu cartão de crédito do Brasil, ou pode usar até Pix, e ele vai depositar em dólar Tether na sua conta da Coinex. Aqui é só clicar aqui em Buy e fazer o processo todo aqui. Mas tem outras também, você pode escolher outras aqui também para fazer esse tipo de coisa, tá? Essas empresas aqui são independentes da Coinex. Elas fazem só pegar o seu dinheiro aqui no Brasil e colocar lá na Coinex, porque a Coinex é uma corretora que não tem ligação com o Brasil, tá? Ela não está aqui no Brasil, ela não presta conta para a Receita Federal. É lógico, se tiver um processo e o cara que fizer uma carta rogatória para Hong Kong, onde é a sede da Coinex e coisa e tal, pode ser que eles obtenham dados, tá? Mas ele não tem cooperação direta aqui com o Brasil, então pelo menos a princípio não vai ter esse tipo de coisa. Então tem essas empresas aqui que fazem, tiram o seu dinheiro do Brasil e levam para lá. Elas cobram uma taxa, tá? Um pedacinho do dinheiro fica com elas. Depois que você já depositou esse valor aqui, né? Você tem que fazer uma compra no spot trading, né? Como é que funciona o spot trading? Quando você está com $100 ali, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Aqui eu estou com $100 aqui na minha conta. Eu posso simplesmente trocar por Bitcoin ou por qualquer moeda. Aqui eu estou, deixa eu botar aqui Bitcoin e eu posso botar aqui os $100 que eu estou na minha conta, transformar isso em Bitcoin aqui. Mas isso daqui você não ganha o bônus. Você tem que fazer, na verdade, uma Exchange Swap Spot Trading. Então aqui, ó, Spot Trading é isso daqui, ó. Eu estou vendo aqui o mercado do Bitcoin nesse momento, eu tenho o valor aqui do SDT para Bitcoin e eu quero comprar, sei lá, 0.0001 Bitcoin. Não, eu consigo comprar mais do que isso? Aqui, consigo, 0.001 Bitcoin, e eu estou aparecendo na frente da coisa aqui, né? Eu depositei aqui valor, 0.001 Bitcoin. E aqui, então, eu estou fazendo um spot trading, que é o segundo item ali, então eu vou comprar aqui, vou confirmar isso daqui e pronto, fiz aqui a compra no spot trading, né? Dentro do mercado aqui eu comprei Bitcoin a partir de dólar Tether. E aí você pode fazer também depois, tem aqui mercados futuros, tem um monte de coisa que você pode fazer aqui para você, ou seja, spot trading aqui, ó, aqui é o segundo item aqui da lista de condições aqui, né? E depois tem o future trading também. Então, ou seja, você consegue juntando aqui ganhar $100 Tether se você se inscrever com o meu voucher que está no link da descrição aqui. Não perca essa oportunidade. Tem aí algum Bitcoin, né? Vai que essa teoria desse cara está correta, né? Vai que essa soft war está correta aí. Dá uma lida no paper do cara, é interessante. Entender mais sobre Bitcoin, sobre como é que funciona o processo do Bitcoin é realmente muito interessante. Recomendo que todo mundo entenda muito antes de entrar de verdade nesse mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.